Queridos no Senhor, que a graça e o amor do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 47. O tema geral é o Credo Apostólico. E hoje então, na lição 47, vamos estudar o segundo artigo do Credo Apostólico, que fala da salvação. Deus se faz nosso Salvador em Jesus Cristo. E os dois textos bíblicos que a gente vai assim estar adotando como textos básicos, nós encontramos o primeiro em Atos capítulo 4, versículo 12, que assim nos fala: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então aqui uma palavra que realmente coloca que a salvação ela vem de Jesus Cristo. Isto é palavra do Senhor, não é invenção humana. E não se pode colocar ninguém entre nós e Deus. Só Jesus Cristo, não há outro mediador. E uma palavra que a gente também encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, e que complementam isso que a gente viu até aqui, lá de Atos. Aqui a palavra diz assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Um só mediador. Só Jesus Cristo pode estar entre Deus e nós, porque Ele entregou a sua vida em nosso favor. Antes, então, de nós entrarmos aqui na nossa lição de hoje, só queria ainda colocar que, além de nos criar com muito amor, Deus em seu Filho Jesus Cristo nos resgata, redime e salva da nossa perdição, do pecado, da morte, do diabo e do inferno. O objetivo desta lição aqui é levar vocês, jovens, a saber que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Também sentir necessidade de salvação e de comunhão com o Salvador Jesus Cristo. E além disso ainda praticar confiança em Jesus Cristo como o Salvador pessoal. E agora eu convido para termos uma palavra de oração. Senhor Deus querido, nós colocamos esta lição de número 47, que fala do Credo Apostólico, e nós queremos reafirmar a nossa fé no Teu Filho Jesus. E assim, amando e também seguindo Jesus, nós chegamos a Te conhecer, Deus único e verdadeiro. Abençoa esse estudo da Tua Palavra para todos nós. Nós assim oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, gente querida. Normalmente, quando nós trabalhamos assim presencialmente, nós fizemos uma brincadeira, uma dinâmica, que consiste o seguinte: o grupo, tanto o pastor ou a professora, professor do ensino confirmatório e os jovens, a gente faz o seguinte: pega uma cordinha e amarra em volta das duas mãos, liga as duas mãos uma na outra, prendendo literalmente o jovem do ensino confirmatório. E tem que ser amarrado de tal forma que ele não consiga se soltar. Esse jovem terá alguns instantes para tentar se soltar e, entre aspas, se salvar da escravidão, no caso, amarrado, né? Depois da tentativa e do fracasso, outro jovem vem e solta, então, o jovem que estava preso. Solta das amarras e o salva. E aí a gente então conversa. Qual é o objetivo dessa brincadeira?
ela tem a ver com o nosso tema que nós estamos estudando aqui. Por quê? E a gente pergunta assim, por que você que estava amarrado não conseguiu se soltar? Certamente ele vai dizer, eu estava bem amarrado, porque estava com as mãos amarradas. E esse era o problema do qual ele precisava se livrar, e ao mesmo tempo era o que permitia com que ele não se salvasse. Então, isso tem a ver com o credo apostólico, e principalmente o segundo artigo. E eu quero ler agora com vocês. Então vocês também podem pegar o catecismo de vocês, né? Peguem ele e nós vamos estar lendo. Provavelmente também esteja na página 10 e 11. Então eu vou estar lendo. Segundo artigo da salvação. E em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Isto foi elaborado pelos apóstolos, por isso que é chamado de credo apostólico. Um período assim, também logo após ainda os apóstolos, e que é retirado de textos bíblicos e é formado essa base aqui. Agora, no catecismo está escrito, que significa isto? Essa pergunta. E isso agora, o que nós vamos ler agora, foi elaborado pelo reformador Martim Lutero. Por quê? O catecismo menor, que a gente tem aqui, que vocês devem ter em mãos, ele foi elaborado por Lutero e o pessoal na sua época, há 500 anos atrás, justamente para que os pais pudessem ensinar para os filhos em casa. Ele é para crianças e pré-adolescentes, jovens, para estudar em casa. E Lutero então colocou uma interpretação do que ele acha que significa esse segundo artigo, e eu vou passar a ler, e vocês podem estar acompanhando. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro ser humano, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Ele perdoou a mim, pessoa perdida e condenada, e me libertou de todos os pecados da morte e do poder do diabo. Fez isto não com dinheiro, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. Fez isto para que eu lhe pertença, seja obediente a ele em seu reino e lhe sirva em eterna justiça, inocência e felicidade. Assim como ele ressuscitou da morte, vive e governa eternamente. Isto é certamente verdade. Isso é importante a gente saber. Lutero coloca no final, isto é certamente verdade. Então, é importante a gente saber o que significa esse segundo artigo que fala da salvação. Então, meus queridos, o que essa brincadeira de amarrar as mãos umas nas outras e prender e depois soltar, o que isso tem a ver com o segundo artigo do Credo Apostólico? O segundo artigo do Credo Apostólico fala de Deus como nosso Salvador em Jesus Cristo. Quando a gente fala de Salvador e ser salvo, automaticamente a gente está falando de alguém que está perdido ou escravizado, de alguém que precisa de salvação. Essa brincadeira mostrou muito bem, ou seja, estava amarrado e alguém veio e soltou. É isto que também o segundo artigo do Credo Apostólico nos quer ensinar. E trazendo isso agora para a nossa vida, para o estudo do segundo artigo do Credo Apostólico, todos nós e todas as pessoas do mundo precisamos de salvação. Por quê? Porque depois que Deus criou o ser humano,
o ser humano pecou, rebelou-se contra Deus, desconfiando do seu amor e desobedecendo às suas ordens. Assim, o ser humano se tornou pecador, separado de Deus. Como a gente vê em Romanos 3:23, lá fala que estamos separados de Deus. E ele vive errando o alvo de vida colocado por Deus. Deus tem um alvo para a gente, que é fazer a vontade dele, viver para ele, e o ser humano simplesmente insiste em não querer fazer a vontade de Deus. E nessa situação de pecado, o ser humano precisa de um Salvador. Ninguém consegue se salvar sozinho. Por quê? Porque senão a única coisa que lhe resta é a morte. Lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Assim como foi na brincadeira, o pecado é o problema do qual precisamos ser salvos e, ao mesmo tempo, é o problema que nos impede de salvarmos a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. Mas vamos falar um pouquinho mais ainda sobre o segundo artigo do Credo Apostólico. Levando em conta esta situação, que é a nossa e de todo ser humano, o que confessamos crer como verdade no segundo Credo Apostólico? Primeira coisa é: eu creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. A explicação para esta primeira parte do segundo artigo é que, em Jesus Cristo, o próprio Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, se humilhou e veio para dentro da história da humanidade e se tornou o nosso Senhor. E a segunda questão que nós confessamos crer aqui no segundo artigo do Credo Apostólico é que, de que maneira Jesus se tornou o meu Senhor? Diz assim: pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados da morte e do poder do diabo. O que isto quer dizer? Que Jesus se tornou Senhor porque ele nos remiu, resgatou, salvou de todos os pecados, salvou da escravidão da morte e do poder do diabo. Remir, resgatar e salvar tem a ver com tomar de volta. E aqui eu quero contar um exemplo. O menino tinha feito com muito esforço e capricho um barquinho de madeira. Satisfeito, brincava com esse barquinho à beira do rio, quando de repente o barquinho, levado pela correnteza, lhe escapou das mãos. Qual não foi o seu espanto ao ver o seu barquinho, dias depois, na vitrine de uma das lojas da cidade? Entrou e insistiu que o barco era seu, mas o negociante disse que ele só teria o brinquedo se ele pagasse por ele. O menino voltou para casa, conseguiu dinheiro com seu pai e voltou à loja onde comprou o barco que, de direito, já lhe pertencia. Ao sair, segurando bem firme em seus braços o precioso objeto, falou: agora você é 2 vezes meu. Meu porque te fiz, e meu porque te comprei. Isso lembra também o que Jesus fez por nós. E Jesus é como o dinheiro que pôde comprar o barquinho. E Deus é como um menino. E nós fugimos das mãos dele por causa do nosso pecado, mas através de Jesus, o sacrifício dele, ele nos comprou de volta. E então agora nós somos 2 vezes de Deus. Porque ele nos criou e porque também nos comprou de volta com o sangue do seu Filho Jesus. Como é que Jesus nos remiu, resgatou e salvou? O segundo artigo diz: não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. Então,
O preço que precisa ser pago pelo pecado é muito alto. Nem todo o ouro ou prata do mundo inteiro conseguiriam pagá-la. Também todo esforço que fizéssemos não seria suficiente para pagar o preço do pecado e conseguir a nossa libertação. Por isso, Deus deu o que tinha de mais precioso, seu Filho Jesus Cristo. Só a vida de Jesus pode pagar o preço que o pecado exige, e foi isso que Jesus fez por nós. Deu-nos a sua vida e tomou para si a nossa morte. Deu-nos a sua salvação e tomou para si o castigo que nós merecemos. Uma outra pergunta que podemos fazer é: que consequência agora isso tem para a nossa vida? Então, o segundo artigo do Credo Apostólico diz: para que eu lhe pertença e viva submisso a ele, em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. O que isto quer dizer? Que ao dar a sua vida para pagar o que custava nossa libertação do pecado, Jesus nos comprou para si, para nos dar uma nova vida. Ele é o Senhor que nos guarda, protege, abençoa, orienta, guia pelo bom caminho. E nós o seguimos, adoramos, amamos e servimos. Que duração tem essa nova vida em Jesus? Podemos perguntar? O segundo artigo responde: assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. O que isso significa? Essa nova vida em Jesus durará para toda a eternidade, nunca mais acabará. Isso nos dá segurança e esperança para hoje e para o futuro. Se Jesus é meu Senhor, sei que vou passar a eternidade junto de quem me ama profundamente, com um amor capaz de dar a própria vida em meu lugar. E eu quero agora ainda contar uma outra história, uma história real, verdadeira. O missionário David Livingstone, que viveu entre 1813 e 1873, viajava pela África. Numa aldeia, ele presenciou na feira a venda de escravos. Viu ali um jovem africano acorrentado, muito triste, esperando para ser vendido. Livingstone juntou todo o dinheiro que tinha e comprou aquele escravo. Quando já estava longe da aldeia, Livingstone disse ao jovem escravo: eu sou cristão e de agora em diante não quero ter escravos. De agora em diante tu estás livre, podes ir onde tu quiseres. Livingstone, com certeza, pensou que o jovem iria agradecer emocionado a sua libertação. Mas não foi o que aconteceu, pois o jovem de joelhos implorou: Senhor, só na tua presença posso ser livre. Se eu voltar para casa, os caçadores de escravos voltarão a me aprisionar e serei novamente acorrentado e vendido. Eu quero servir-te como servo fiel. Veja, esse escravo, ele estava sendo liberto, mas ele sabia que se ele ficasse ali, ele seria preso de novo. E é por isso que ele diz: Senhor Livingstone, se eu for contigo, eu sei que eu vou ser livre para sempre. E é isso que acontece quando a gente está com Jesus. A gente verdadeiramente está livre. Então, quem não crê em Jesus como Senhor e Salvador, ele vive uma vida acorrentada ao pecado, ao diabo, à morte e ao inferno. Mas quem crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, vive uma vida de liberdade na presença e debaixo do senhorio de Jesus. E por isso a gente precisa fazer uma pergunta muito séria. E eu quero que você olhe bem agora nos meus olhos e responda: qual vida você quer? Você quer ser livre, verdadeiramente livre com Jesus? Ou você quer ser escravo de ideias e filosofias de outras pessoas?
Só Jesus vai te deixar absolutamente livre. Pense sobre isso, ore sobre isso, converse com alguém da sua família sobre isso. Esta é a melhor decisão, pedir para andar com Jesus. Amém. Vamos então agora gravar o que nós aprendemos? Você então pode estar completando no seu caderno da lição 47 e lembrando que há uma tarefa para a outra semana, além de preencher então o que nós então vamos aprender. Ler no Catecismo Menor o 3º artigo do Credo Apostólico. Decore o artigo e leia a explicação todos os dias, mais de uma vez. E pode fazer isso de manhã, à tarde, à noite, até a próxima semana. Então você vai realmente saber o que está escrito ali. Isso é muito importante você saber. Você pode, assim, ter uma explicação com as suas próprias palavras, desde que elas, então, combinem com aquilo que Lutero também colocou como a explicação do 2º artigo. Era isto por esse instante, pela lição 47. Que Deus te acompanhe, te proteja, ti, tua família, e nós encerramos com uma palavra de oração. Senhor Deus querido, colocamos esta lição 47 em tuas mãos, Senhor, e pedimos que ela possa realmente fazer diferença na nossa vida, a gente saiba o que tu nos ensinaste com esta palavra e também possamos assim explicar com as nossas palavras. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um grande abraço a todos e até a próxima lição.